Olá, pessoal. Meu nome é Martin e eu tenho 19 anos. Você já tem um parceiro de vida, namorada ou namorado? Se tiver, isso é realmente muito legal. Fico feliz por você. Eu não tinha tido essa sorte até recentemente, embora eu não possa dizer que foi sorte. Afinal, eu nunca esperei passar pelo que aconteceu comigo. Mas vamos começar pelo começo. Inscreva-se no canal antes de eu contar minha triste história. Eu nunca me achei bonito. Na verdade, eu era até ok, mas nunca fui o cara mais legal da escola. Isso eu tenho certeza. Acho que é por isso que nunca me senti suficientemente confiante. E, obviamente, eu ficava angustiado com isso. Todos os meus amigos tinham namoradas, enquanto eu nunca tinha saído com ninguém. Até meu melhor amigo, Sam, saía com 3 meninas naquela época. Além disso, meus pais costumavam se interessar pela minha vida privada, me incomodando de vez em quando com perguntas estúpidas, tipo: Martin, você já é grande, por que ainda não tem uma namorada? Como minha mãe costumava perguntar. Um dia, o Sam me disse que tinha uma nova namorada, e eu reclamei mais uma vez sobre minha má sorte. Ele respondeu que havia um site feito especialmente para pessoas tímidas como eu, chamado Encontro às Cegas. Ele disse que não era necessário postar uma foto sua lá, e o próprio sistema te mostrava várias pessoas para você bater um papo. Bem, eu me interessei por isso, então decidi tentar. Quando voltei para casa depois da aula, imediatamente me inscrevi no site. Logo fui convidado para conversar com uma garota. Começamos bem, mas meia hora depois eu já estava entediado de falar com ela. Eu disse que sentia muito e mudei para outro bate-papo. Basicamente passei a noite inteira conversando nesse site e conheci várias garotas diferentes. Mas eu ainda não tinha encontrado alguém com quem quisesse passar minha vida inteira. De repente, uma notificação apareceu na minha página durante a noite. Uma garota chamada Kubi queria ser minha amiga. Aceitei já sem esperanças de que fosse algo especial e começamos a conversar. Eu a achei muito interessante e incomum, logo de primeira. Havia algo nela que as outras garotas não tinham. Kubi amava animes e cosplays e sonhava seriamente em fazer parte da primeira equipe de astronautas que iria habitar Marte. Enfim, sem me dar conta disso, passamos a noite toda conversando. Será que eu finalmente conheci a garota com quem eu sempre sonhei? Combinamos conversar novamente no outro dia e fui dormir já com o sol raiando e com um grande sorriso no rosto. No dia seguinte, corri para casa depois da aula só para conversar com a incrível Kubi. E mais uma vez conversamos a noite toda. Uma semana se passou e fomos nos conhecendo cada vez melhor. Eu mal podia esperar para vê-la na vida real. Então, decidi sair da minha bolha e pedi a Kubi para nos encontrarmos pessoalmente. Ela respondeu que há muito tempo vinha querendo sugerir isso. A garota disse que haveria um grande evento de cosplay em alguns dias e poderíamos nos encontrar lá. Fiquei muito feliz e perguntei como eu a reconheceria. Kubi respondeu que ela estaria vestindo uma fantasia de seu monstro favorito de algum anime. Então, chegou o dia do meu encontro às cegas. Claro, eu estava extremamente preocupado. Será que eu gostaria da Kubi da vida real? Mas, mais do que isso, eu precisava saber se ela iria gostar de mim também. Eu só esperava não me sentir envergonhado quando a visse. Eu rapidamente criei uma fantasia para mim, um personagem do jogo PUBG, e corri para o evento. Quando cheguei ao local, fiquei um pouco confuso. O problema é que várias pessoas estavam fantasiadas como o monstro Kubi. Uma delas estava esperando por mim. Mas quem? Então eu a vi. Sim, a fantasia da garota não era das mais precisas, mas eu imediatamente percebi que era ela. E na vida real, ela era ainda mais bonita do que eu imaginava. Percebi que não podia estragar tudo e me forcei a me sentir mais confiante. Eu me aproximei da garota e disse: Ei, eu sou o Martin. Ela me olhou de cima a baixo e disse alegremente: Tudo bem? Prazer em conhecê-lo. Eu sou a Kubi. Fiquei muito feliz. E ela era simplesmente perfeita. Eu estava nas nuvens. Depois do evento, acompanhei a Kubi até sua casa e ela finalmente me disse seu nome verdadeiro, Susan. Combinamos de nos encontrar no dia seguinte e eu fui correndo para casa. Você não tem ideia do quão feliz eu estava. Finalmente, comecei a namorar uma garota muito legal. Fiquei tão orgulhoso de mim mesmo que não aguentei e imediatamente contei tudo ao meu amigo. Parabéns, mano! É por isso que eu te recomendei aquele site. O Sam respondeu alegremente. No dia seguinte, encontrei a garota novamente. Ela veio vestindo sua fantasia de Kubi mais uma vez. Foi um pouco estranho, mas a Susan disse que ela mesma tinha feito a fantasia e agora não podia ir a lugar nenhum sem ela. Eu achei fofo. Passamos a noite toda juntos. Também fomos ao cinema, onde a Susan me beijou pela primeira vez. Resumindo, percebi que estava apaixonado. E eu pensei que estávamos começando a ficar sério.
Então outra semana se passou e eu a levei para conhecer os meus pais. Eles ficaram muito felizes por nós. Mamãe gostou imediatamente da Susan e elas conversaram durante um bom tempo. Quando levei a Susan de volta para casa, ela me beijou e disse: "Estou muito feliz por ter você, Martin." No dia seguinte, decidi apresentá-lo ao meu amigo. Nós nos encontramos depois da aula e fomos dar uma volta juntos. Achei que o Sam seria alegre e sociável com a Susan, mas por algum motivo ele ficou em silêncio e olhou para minha namorada com cautela. Liguei para ele mais tarde e perguntei o que havia de errado com ele. O Sam não quis falar no começo, mas depois perguntou: "Você tem certeza sobre essa garota? É a garota certa? Ela é meio estranha." Fiquei muito aborrecido por ele dizer algo assim sobre a Susan, mas meu amigo começou a me dar alguns exemplos do comportamento estranho dela, e eu percebi que ele estava sendo bastante racional. Eu estava tão apaixonado por ela que não percebi algumas coisas. Por exemplo, a fantasia da Cube, que ela nunca tirava. Eu me lembrei de como conversamos no site. Parecia uma pessoa completamente diferente dela agora. Como eu não percebi isso antes? As palavras do Sam me deixaram desconfiado. Eu não queria acreditar, mas decidi prestar mais atenção na Susan. No próximo encontro que tivemos, perguntei a ela qual era seu maior sonho. A garota respondeu que queria ir a um festival de cosplay no Japão. E eu perguntei: "Que tal ir explorar Marte algum dia?" Mas a Susan de repente fez uma careta e respondeu que ela nunca tinha pensado sobre isso. Ela tinha medo do espaço e de tudo sobre ele. E não foi isso que ela disse para mim no site. Foi estranho. Depois que conversamos, fui correndo para casa e liguei o computador. Eu não tinha estado online no site desde que conheci a Susan pessoalmente. E então me deparei com um monte de mensagens esperando por mim. E todas elas eram da Cube. "Cadê você? Por que você não me responde? Por que não me encontrou no evento?" Ah, não é possível. Eu não conseguia acreditar que isso realmente tinha acontecido. Eu confundi as garotas e conheci uma Cube completamente diferente. Eu imediatamente mandei uma mensagem para a verdadeira Cube, dizendo que não pude responder porque estava ocupado, e perguntei se ela ainda queria me encontrar. Para minha grande surpresa, ela concordou. Eu disse a Susan que não poderia sair com ela naquele dia porque estaria ocupado estudando, e me apressei para encontrar a verdadeira Cube. Ela estava me esperando em um café como havíamos combinado. Quando eu finalmente a vi, percebi que ela era a garota certa, a garota por quem eu me apaixonei por mensagens de texto. Ela não estava usando nenhuma fantasia estúpida. Ela era maravilhosa e muito elegante. Quando começamos a conversar, percebi a diferença entre ela e a Susan. O nome dela era Keira, e ela era muito mais inteligente e legal que a minha namorada, que usava aquela fantasia ridícula. Eu não podia admitir para Keira que havia cometido um erro naquele evento e que agora estava namorando outra pessoa. Então, inventei uma desculpa ridícula de que minha avó ficou doente de repente e precisava da minha ajuda. Conversei com a Keira por algumas horas e percebi que meu erro foi horrível. Afinal, eu realmente queria ficar apenas com ela e para sempre. Combinamos de nos encontrar novamente mais tarde. Eu não sabia como consertar o meu erro, então continuei saindo com a Susan. Percebi que não a amava e nunca amei, mas não podia admitir. O Sam estava certo. A Susan era realmente estranha. E essa fantasia que eu achava muito fofa, agora me parecia idiota e feia. Enquanto isso, a Susan e eu nos envolvemos ainda mais. Ela já ia sozinha na casa da minha família e conversava com meus pais, que eram loucos por ela. E a minha mãe me disse um dia: "Martin, não perca essa garota." Mas eu não queria mais vê-la. Eu estava louco pela Keira, com quem eu namorava pelas costas da Susan. Eu estava com vergonha, mas não podia evitar. Eu menti para as duas meninas. A Keira começou a perceber que eu estava escondendo algo. E essa desonestidade miserável tinha que acabar. Mas o que eu deveria fazer? Eu pedi conselhos ao meu amigo. O Sam me ouviu e imediatamente disse: "Você não deve sentir pena da Susan. Conte toda a verdade." Respondi que não podia fazer isso porque me sentia responsável pelas minhas ações. Ao que o Sam respondeu que então nós dois sofreríamos e nos separaríamos em algum ponto. Talvez meu amigo estivesse certo. Tentei criar coragem para consertar as coisas. Convidei a Susan para sair em um encontro para que ela soubesse que eu estava apaixonado por outra garota e que estava tudo acabado entre nós. Estávamos passeando no parque e eu estava esperando o momento certo para entrar nesse assunto. De repente, ela começou a chorar. Não entendi o que estava acontecendo. Então, a Susan disse que temia muito pelo nosso relacionamento. Acontece que todos os ex-namorados dela a deixaram e ela sofreu muito. E depois de seu último relacionamento, ela ficou tão mal que até foi parar no hospital com um colapso nervoso. "Martin, se algum dia você me deixar, não tenho certeza se vou aguentar." A Susan murmurou tristemente. Então, eu percebi que não podia ser honesto com ela e dizer a verdade. Respondi que nunca a deixaria. E à medida que as palavras saíam da minha boca, percebi o quanto eu estava profundamente envolvido.
Não posso deixar a Susan porque agora eu sou responsável por ela, mas também não posso perder a Keira. O que devo fazer? Escreva nos comentários o que você faria nessa situação. Eu entendo que é tudo culpa minha, mas também não posso deixar as coisas como elas estão.